Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas talvez você possa assistir, quem não for assistir ao vivo, mas sejam todos bem-vindos. Vamos entrando, que hoje faremos uma live bem bacana. Bem. Sejam todos bem-vindos. Eu sei que esse é um horário que as pessoas estão chegando do trabalho, cansadas, vão comer algumas coisas, né? Mas, enfim, é o horário porque depois eu tenho aula com o pessoal do grupo do curso Ausências Presentes. E hoje nós estamos aí na nossa penúltima aula. Logo, provavelmente em maio ou abril, a gente lança a turma número 5 já do curso Ausências Presentes, que é um curso todo voltado ao luto. E aí, falando neste tema, é o assunto de hoje. Ai, Deus, mas a gente vai falar de maternidade. Maternidade tem a ver com vida, né? Com bebê, com vida. Tem mesmo, isso é verdade. Mas tem a ver também com algumas questões de perdas, algumas ressignificações que são tão necessárias, tão importantes aí, né? Então, sejam todas bem-vindos. Quem aí conhece alguma mãezinha que tá com bebê pequeno ou um bebê não tão pequeno assim também, porque a gente não vai falar só do puerpério, a gente vai falar de toda a extensão de uma maternidade, certo? Então convidem outras mães, manda ali no aviãozinho, convidando outras pessoas, para que mais mães possam estar junto com a gente, conversando aí. Enquanto o pessoal vai entrando, antes de eu falar do que eu quero estar mostrando para vocês, eu quero mostrar alguns livros, que às vezes são coisas que as pessoas me perguntam, e querem comprar, ou querem comprar nesse início de maternidade, não sabe muito bem o que compra, o que não compra. Na verdade, a nossa fala hoje, ela está baseada em vários desses livros que eu vou falar, mas principalmente em 2 livros, que por sinal eu não estou com eles aqui, porque eles ficaram lá no consultório. Um deles é A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Esse é um livro, na verdade, isso eu tô lendo, e ele é pesado, ele é intenso, nós vamos estar falando um pouco sobre ele. E o outro livro, que é o livro da Psicologia da Gravidez. Esse livro é um livro da Maria Tereza Maldonado, que é uma profissional da psicologia que trabalha há bastante tempo. E foi o livro é baseado em todo na dissertação do mestrado ou na tese de doutorado. Um dos dois, enfim. Então, é um livro bastante científico, é um livro que fala da ciência, de busca, ele fala das questões históricas e tudo mais. Então, é um livro bem bacana. E aí, pra quem é pai, pra quem é mãe, né? Tô vendo que tem alguns homens entrando aqui, olha só que legal. Eu quero mostrar alguns materiais que são bacanas a gente, enquanto mãe, ter. Desde eu não tenho tempo de ler. Tá? Quem sabe, gente, aí quem quiser depois levanta a mão e me manda inbox quem tem interesse, a gente possa fazer um grupo de leitura. O que é isso, né? A gente denomina um livro e a gente vai discutir no Encontro X sobre um pouco desse livro, tá? No tempo aí, então nós vamos estar discutindo mais pra frente, são ideias de projetos futuros. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês alguns materiais que são bacanas. Este aqui é um livro fantástico, que fala toda a questão neurobiológica, né, a maturação neurofuncional de uma criança, tá? E aqui tem muitas informações legais, tá bom? O Cérebro da Criança é o nome deste. Aqui tem a Tânia Zaguri, Filhos, Manual de Instruções. Será que os filhos têm manual de instruções? Enfim, a Tânia, ela é a autora do mesmo livro Limites Sem Traumas, que há um tempo atrás fez bastante sucesso, enfim. Esse aqui, Help Me Eduque, esse é bem gostoso de ler, uma leitura bem gostosa, que é do Rossano Glinsj. Quem que já conhece o Rossano, ele sempre tá fazendo palestra no YouTube. E esta é uma coisa bem legal, tá, gente? Se você é uma pessoa assim, eu não tenho muito tempo, meus filhos não param quieto, eu não tenho tempo, a hora que eu sento, eu começo a ler, eu tô tão cansada que eu vou dormir, enfim. Para isso, eu acho que é muito legal, e aí existe os podcasts, existe os canais do YouTube. Então, gente, eu tô com o sol aqui pegando bem na minha janela, né? Quem aqui não tem muito tempo, gente, criem o hábito. O hábito da leitura, eu criei o hábito da leitura assim, antes de dormir, eu pelo menos um pouquinho eu gosto de ler. Com o celular, a gente acaba perdendo um pouco esse hábito, né? Mas assim, por isso tem que ser meio regrado. Mas, você tá lá lavando uma louça, põe lá no YouTube,
Põe lá num profissional que você acha interessante, numa palestra que você tá achando bacana, num vídeo bem legal, né? Numa live como esta, enfim, que vai ficar salvo e depois você quer assistir de novo ou encaminhar para outras pessoas. Então, é sempre bem bacana a gente estar aprendendo, mesmo quando estamos em outras atividades, tá? Bom, Isami Chiba, que era um psiquiatra, ele já faleceu, que era um psiquiatra japonês, não sei se alguém lembra dele. Quem ama educa. E ele tem uma frase que eu gosto demais, onde ele fala que criar filhos é muito fácil, basta satisfazer-eles à vontade, né? Basta fazer com esse filho o que ele tem vontade. Educar é muito difícil, porque aí exige da gente alguns posicionamentos, algumas questões de limite. Quando eu falo de limite, eu não estou falando de punição, eu não estou falando de ficar brigando igual louca com criança, eu estou falando de dar um suporte para minha criança que não tem maturidade neurológica ainda para entender algumas coisas. Então, quando eu falo para ela que ela não pode subir aquela janela, que ela não pode ir até aquela porta, alguma coisa assim, eu estou dizendo para essa criança que aqui tem um limite. Esse é um limite que ela pode estar usando. Esse é um limite que ela pode estar fazendo esse movimento, certo? Então, quando a gente fala de limite, sim, eu vejo como necessário. E eu sempre falo, gente, que o limite amoroso é aquele que eu entendo que meu filho precisa entender que na vida existem outras pessoas, então ele precisa respeitar o espaço do outro. E a criança inicialmente não entende que o outro tem um espaço, e ela tem uma fase do 0 aos 2 anos, que é uma fase bem egocêntrica. Ela está egocêntrica, tudo gira ao redor dela, tudo é pra mim, eu quero. Depois ela continua nesse eu quero, é pra mim e tudo mais, mas aí ela já começa a entrar num outro processo de socialização. Mas algumas crianças não saem dessa fase de achar que é tudo meu. E se eu acabo reforçando isso nela, de que sim, ela pode fazer tudo o que ela quiser na hora que ela quiser, a gente pode ter consequências graves lá na frente. Então, sim, eu sou uma defensora do limites sem trauma. Do limites onde eu realmente entendo que é um posicionamento em que eu preciso educar a minha criança, tá? Para o mundo, para as relações, para as empatias, para o processo, até onde ela pode chegar, até onde ela não pode chegar. Eu não posso deixar ela fazer o que ela quiser, porque a vida tem perigos, né? Então, por isso, nesse movimento, tá? Aqui tem um outro, o método Kasdin, como educar crianças difíceis. Esse é legal, mas ele tem uma leitura um pouco chata, assim, um pouco chata. Mentes Inquietas. Esta autora, gente, é uma autora que vale a pena acompanhar os vídeos dela. Ela fala bastante de algumas psicopatologias, inclusive psicopatologias de criança, tá? Que é Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela tem vários livros legais, vários. Ela é ótima, assim, ela é ótima mesmo. Ela tem muitas coisas sobre, olha, aqui esse aqui é de TDAH, né, desatenção, hiperatividade, impulsividade, e tem outros ali que ela tem também nos livros dela. Esse aqui é um livro de ferramentas, né, são de coaches para pais, tá? Eu tenho algumas restrições em relação a isso, mas eu também sou uma coach parental, eu tenho a formação em coach, e o coach me dá algumas metodologias bacanas para você trabalhar. Esse também é bacana, esse aqui ele é um livro gostoso, ele tem vários desenhinhos aqui, não sei se eu consigo mostrar, de situações que a gente passa na frente das crianças, sabe? Alguma criança aí já se jogou no chão de vocês? Oi, né? Imagina, capaz, isso nunca acontece. Enfim, gente, aqui tem mais outros, né? Bons pensamentos, bons sentimentos, crianças desafiadoras. Esse aqui eu ainda não li. Eu ainda não li ele direito. Não li, não. Eu só li ele, capa, ainda não sei dizer pra vocês se é bom ou não. E um que está super na moda, super em alta, que tem uma linguagem nova para algo que a análise do comportamento já fala, que é a disciplina positiva, tá? E lembrando, disciplina positiva não é deixar tudo à vista da criança o tempo inteiro. Tem outras maneiras e outras formas de se conduzir, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos para essa nossa tarde aí, início de noite, final de tarde. E a nossa conversa hoje é para você, mulher, que se tornou mãe, ou que está gestante, que está se tornando mãe, ou as que já são avós, né, as que já estão em outro processo de maternidade e tudo mais, que já passaram por alguns perrengues aí desse processo. E tem alguns homens aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. Até eu acho bem bacana esse movimento todo que a gente está tendo com o masculino.
Até hoje, inclusive, na aula do curso Ausências Presença, a gente vai falar exatamente sobre o masculino. E o luto do homem, como é esse homem no processo de sofrimento. E hoje a nossa live é sobre as mulheres, né? Eu posso, eu vou postar, eu vou tirar uma foto deles e vou postar, tá bom? Se eu esquecer, me lembra, tá? Gente, eu sou tão esquecida pra algumas coisas, né? Vocês podem ficar me mandando, me repetindo assim, por favor, lembra daquilo, tá? Não tem problema. Enfim, a gente fala do masculino e eu gosto muito de olhar para os homens de uma forma afetiva. A gente vem, e nós vamos fazer uma live um dia só sobre a paternidade, né? As mudanças no conceito da paternidade, mas nós viemos de uma sociedade, sim, extremamente machista, sim, extremamente punitiva, como dizem por aí, né? Bem de macho escroto, de masculinidade tóxica e todos os nomes que vocês quiserem chamar, certo? Sim, isso está presente na minha família, isso está presente na família de muitos de vocês aqui. E onde a gente vê coisas que você fala assim, não é possível que ainda pensa desse jeito, né? Não é possível que isso ainda existe, mas ainda existe, está bem perto da gente. Mas isso está mudando, Glória, né? Isso está mudando porque nós mulheres estamos incorporando algumas coisas e porque os homens também estão vendo necessidade de ser um pouco diferentes e que eles, com esse movimento todo tóxico, eles estão perdendo muitas coisas bacanas, como, por exemplo, o ato de ser pai. E pode ser um ato muito gostoso, um ato muito bonito. Hoje uma amiga me encaminhou um vídeo do Marcos Piangers, vou ver se eu consigo postar depois pra vocês, lindo, onde ele fala exatamente isso, né? Que quando as pessoas estão grávidos, todo mundo fala assim, aproveita, hein? Aproveita pra dormir, aproveita pra viajar, aproveita pra namorar, porque, ó, vai acabar. E esse vai acabar como se fosse uma... Tipo, fio, sua vida ó, vai virar um inferno, acabou, não tem mais graça, tudo perde e tudo mais. E esquecem de dizer que, olha só, realmente a sua vida vai mudar, vai ser uma das viagens mais longas, difíceis, mas lindas da nossa vida, enquanto mãe e enquanto pai. Então, quando a gente fala da paternidade como algo do tipo, vai acabar, o bebê vai nascer, ó, esquece isso, esquece aquilo. E a verdade não é essa, não é o esquece, a sua vida vai mudar eternamente, tanto para você homem como para você mulher. Mas assim vamos olhar as mudanças, vamos aprender a ressignificar. E se eu olhar isso de forma amorosa e aproveitar o agora, com aquela criança, com aquele bebê, com aquela criança maior, com aquele adolescente, com qual seja a idade do meu filho, se eu olho o agora, eu vivo agora. E se eu sou alguém que não sou pai ainda, eu olho o agora, eu vou ter que aproveitar o agora. E isso a gente tem que fazer, gente, em toda a nossa vida, não é só quando nasce um bebê, ou só quando tá grávido, do tipo, vamos destruir o planeta e aproveitar tudo que vai acabar. Isso tem que ser sempre, né? E quando a gente fala do universo masculino, o quanto é cortado dos homens esse movimento de olhar amorosamente para muitas coisas, de ser leves, de poder expressar os sentimentos, né? Essa cultura ridícula de que o homem não chora, de que tem que ser forte, de que engole esse choro. Não, gente, nós somos seres humanos. E o homem na maternidade, ele também perde, mas ele também ganha tanta coisa, né? E se o casal tiver sincronia, aí os dois estão feitos, né? Enfim, então quando a gente fala de todo esse processo, desse movimento, eu quero trazer aqui para vocês um pouco, então, como eu falei lá, quem tá entrando agora, seja bem-vindo. A minha fala de hoje é um pouco baseada em dois grandes livros, um deles é o Psicologia da Gravidez, da Maldonado, e o outro é A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Goodman, que tem também várias críticas e vários anseios e várias inseguranças, mas que eu acho que são bem importantes pra gente olhar e relevar algumas coisas. Bom, eu quero iniciar falando, né, o quanto a visão do feminino. Então, hoje meu bate-papo é com as mulheres, né? Quem sabe um dia a gente faz uma live específica dos homens também, do olhar do homem. Mas quando a gente olha para o feminino, a gente tem duas figuras, principalmente de ordem cristã, tá? E aí Foucault, ele questionou algumas coisas na década de 80, em toda a história. Foucault, ele veio questionar assim,
quais são as figuras bases do feminino. E aí ele traz duas figuras, Eva e Maria. E aí, quando ele traz a figura de Eva, ele traz uma figura de uma mulher tentadora, erotizada, que simboliza as forças mais pecaminosas da mulher, enfim. E raramente Eva é vista como a mãe, mesmo trazendo aí na questão bíblica como a primeira mulher. Já ela, na verdade, pelo contrário, é uma relação meio que de castigo. E aí, gente, parece... Por que eu tô falando isso, tá? Foucault, ele fala em todos os estudos, as escritas dele, muitas questões relacionadas a esse processo. Então, parece... Eu tô falando de Eva e, por favor, eu não estou falando aqui, não estou questionando questão de crença, nada disso. Eu estou falando de um estudo que nem é meu, que é de Foucault. Mas onde ele coloca que o respeito ao feminino... que hoje, 2021, a gente ainda tem muito problema, onde muitas mulheres são violentadas emocionalmente e algumas violentadas fisicamente, sexualmente, todas as violências que a gente conhece, mas a violência com o feminino, Foucault ele vem falando assim, olha, até que ponto isso não vem lá de trás, né? Onde vem essa coisa da mulher como um pecado, a mulher como um outro processo de fraqueza, de castigo, do símbolo do mal e coisa parecida. Mas também é Foucault que traz a questão de uma outra figura feminina que veio trazer aí um acalento melhor ao universo feminino, que é Maria, onde é uma mulher que tem uma imagem materna, que concebeu sem o pecado, ou seja, sem a questão da sexualidade. E esta relação, ela traz uma relação de caridade, de humildade, de pureza, de obediência, né? E aí vem como uma maternidade santificada. Tudo bem? Quando a gente fala, tá, desse processo, aí a gente tem mais uma questão histórica em relação à maternidade, que é a questão da fecundidade. Então, eu sou uma mulher que gera filhos, então eu sou uma mulher abençoada. Se eu sou uma pessoa que sou infértil, isso vem como um pecado ou uma coisa como se fosse um castigo, essa infertilidade. Então, isso já vem todo de um contexto histórico onde a gente chega até o nosso hoje, certo? Então, não é uma coisa que é desse período que nós estamos vivendo, dessa década que nós estamos vivendo. Nós estamos falando disso de histórico, isso é sempre, enfim. Então, nós estamos falando de duas... E aí vem o peso para muitas de nós mulheres. Eu preciso ser uma mãe, mas eu não posso ser uma mãe qualquer. Eu tenho que ter uma super mãe. Porque aí a gente vem dessa mãe como alguém que é santificada, alguém que tem que fazer tudo pelo filho, alguém que faz toda uma caridade, alguém que ela é noção de obediência, de pureza e tudo mais. E aí, pronto, isso pesa, porque aí eu me pego como mãe e percebo que, nossa senhora, agora meu filho acabou de me irritar, soltei uns gritos, não sou mais pura, não sou mais uma pessoa calma, não sou mais uma pessoa caridosa, porque eu fui humana e não fui santa. E aí vem a culpa. Ao mesmo tempo em que a sociedade também cobra que eu, mulher, com 40 dias, né, acabei de parir lá, já tenho que estar super disposta para o marido, feliz e contente, disposta para a sociedade, disposta para o mundo, como se nada existisse, como se não houvesse amanhã. E aí a gente também se dá conta que não dou conta disso. E aí é uma grande violência com o feminino quando a gente fala do puerpério de 40 dias. Não, gente, não, né? Se a gente for pensar que esse puerpério é esse momento que eu estou vivendo após nascer esse bebê e é o tempo em que eu preciso para me conectar com essa nova realidade, a minha conexão com a criança, o novo ambiente da casa, o novo papel, né? Eu mãe, eu esposa, eu dona de casa, eu que trabalho fora, o meu parceiro, como que fica essas relações, como é que fica esse parceiro enquanto pai, enquanto esposo, enquanto dono de casa, como que fica o nosso cansaço, porque uma criança ela não chora só 40 noites, é muito mais do que isso. Então já começa aí uma certa violência em relação a esse processo todo de cobrar desta mulher que ela esteja 100% feliz, contente, radiante, que não altere os hormônios, que ela não modifique nada com 40 dias. E aí, de repente, a gente começa a achar estranho que aquela mulher que tá estranha, que tá chorosa, que não tem vontade de fazer as coisas, que precisa de ajuda, precisa de uma rede de apoio,
E aí a gente começa a colocar a culpa. Nossa, fulana, mas você ainda tá chorando, o seu bebê já tem 2 meses, ou seu bebê já tem 3 meses, e você ainda tá assim, vai passar, mas já devia ter passado, olha, assim é normal. E aí começam-se várias cobranças em relação a este puerpério, que ocorre muito mais vezes, inclusive, do que somente 40 dias, tá? Quando a gente fala de violência, a gente fala de vários processos, né? Eu vejo que existe uma cobrança, e quando eu falo de violência, aqui nesse caso, é essa cobrança com o feminino, com a coisa da força, com a coisa do amar loucamente este filho, e isso nem sempre é tão rápido, isso nem sempre é tão tranquilo fazer esse movimento, não é mesmo? E aí muitas mulheres entendem também que o próprio parto em si, muitos autores, inclusive essa Laura Gutman, que é do livro que fala das sombras da maternidade, ela fala o quanto nós temos muitas violências na nossa sociedade em relação aos partos. E aí tem umas coisas bem interessantes que eu quero trabalhar com vocês e falar aqui da questão do parto. Bom, então, quando a gente fala de parto, tá, gente? A gente tem uma história também do parto e estamos voltando na história. Até algum tempo atrás, talvez aqui quem é mais velho não vai conseguir confirmar o que eu estou falando, não era comum a gente escutar pessoas falando de doulas, não era comum a gente escutar de pessoas querendo o parto humanizado, a coisa dos acompanhantes, daquela coisa toda que se tem, como a gente está começando a ter mais forte hoje. A minha irmã, talvez muitos aqui saibam, eu tive uma irmã que ela faleceu, esse ano vai fazer 15 anos que ela faleceu, e a minha irmã foi ou a primeira ou uma das primeiras doulas aqui de Cascavel. E ela era uma alucinada por parto normal, enfim, só estudava, tinha perereca pela casa inteira, gestante por tudo quanto é lado, enfim, ela foi docente universitária, ela era fisioterapeuta e ela trabalhava muito com a questão do parto, da doula, não tinha nada aqui em Cascavel que se falava muito disso, tinha uma única enfermeira, que era a Tati, que hoje ela tá lá no Ceará, que enfim, é maravilhosa também, e depois isso começou a ter um ganho muito maior, né, um peso muito maior, e hoje a gente conhece várias doulas maravilhosas na cidade, enfim, que estão aí para ajudar tantas e tantas gestantes. Né? E aí tem cada vez mais formação sobre isso, a internet também ajuda. Eu lembro que na época minha irmã ela ia estudar super longe, ia pro Rio Grande, para São Paulo, blá, 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 porque não tinha nada aqui na região que se falava sobre isso. Era um trabalho muito de formiguinha. Hoje essas formiguinhas já estão começando a se popularizar um pouco mais e isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. Porque a gente começa a voltar num respeito ao feminino. Até o século XVI, mais ou menos, o parto era exclusivamente assunto de mulher. Então, era elegido pelos sacerdotes, né? Então, aí tem o dedinho dos homens. Eles escolhiam quem seriam as parteiras do lugar, ou geralmente eram aquelas mulheres mais velhas que já tinham tido vários partos, né? Vamos lembrar que há muitos anos atrás, talvez nem tantos anos assim, mas enfim, desde muito tempo, nós tínhamos muitos bebês que nasciam e que morriam. Então, o número de mortes era muito grande nos partos, inclusive das mães, né? Por conta de posição do bebê, de cordão umbilical, por conta de um parto às vezes inadequado, enfim, de várias questões. Mas esse era um assunto que só as mulheres que falavam. Os homens, eles nem entravam nesse processo. E aí, né, e nesta época, quando tinham esse assunto de mulheres, tinham lá, então, as mulheres que eram aquelas que faziam os partos, que geralmente chamavam as mais velhas, as mães dessas mulheres que estavam ganhando bebê, geralmente acompanhavam, e era um momento onde se tinha muitas orações, talismãs, rezas diferentes, músicas diferentes, eram cantadas muitas coisas para acalmar essa gestante que estava ganhando nenê. Olhem aí como nós estamos voltando hoje até esse processo. Hoje, quando nós temos um cuidado de uma doula com uma gestante, tem todo esse cuidado, né? De caminhar, de fazer exercício na água, da bola, que ajuda nesse processo todo do parto e assim por diante, tá? Então, isso foi indo, tá? Então, tinham lá as receitas mágicas para aliviar as contrações dessa mulher, ajudar a mulher, enfim. Mas, com o tempo,
alguns partos, alguns grandes partos, principalmente da realeza, começaram a ser um show, um espetáculo, onde várias pessoas iam assistir aquela mulher ganhando bebê. E aí, quando começa esses shows nessas realezas, os cirurgiões também eram convidados, então começam a ficar uma coisa mais exposta, e aí o masculino começou a entrar para cuidar, principalmente de alguns partos que eram mais complicados e assim por diante, tá? Inclusive, foi aí que até tinha as cadeiras de parto, que elas faziam parte do enxoval, tem todo um estudo do parto de cócoras ou do parto das cadeiras e assim por diante. Mas, com o passar do tempo, e aí começa alguns homens, alguns cirurgiões entrar nesse processo, até porque vamos lembrar, geralmente quem estudava eram os homens e não as mulheres, ok? Então, os homens começam a entrar no assunto do parto, começam a entrar mais naquele universo que era um universo tão feminino. E aí, então até a posição, né, de decúbito dorsal, enfim, começou a ser colocada para facilitar a vida do médico. Então eu vou ficar aqui olhando tudo que tá acontecendo, onde eu estou numa posição mais confortável. Eu, médico, não a moça que tá ganhando bebê, né, não a mulher. Então, muitas coisas, olha que a Rede tá falando, a mulher era a protagonista do nascimento do seu filho, com certeza. Por um longo período, o obstetra passou a ser a protagonista. Agora, a mulher volta a ter o espaço. É lindo, né? É lindo. Então, é muito isso. Então, era mulher, de repente começou esses médicos a entrar nesse processo todo. E agora, aos poucos, mas nós já estamos num movimento bem legal, onde ainda estão tendo barreiras. Olha só, eu tive meu filho, semana passada ele fez 8 anos, e quando eu ganhei meu filho, há só 8 anos atrás, eu tive muita dificuldade de encontrar grupos, como tantos que tem hoje, bem bonitos, que fizessem esse suporte, né? E que pudessem fazer esse suporte, desse cuidado com essa mulher, seja esta mulher que vai fazer o parto cesariano ou o parto natural, normal, enfim, né? Então, começa a mudar. No final do século XVI surge o fórceps. E o fórceps, gente, né? Não sei se todo mundo aqui conhece o fórceps, mas ele é como se fosse, enfim, sei lá, uma concha parece uma colher de pegar a salada, mas uma coisa bem maior, enfim, uma coisa, né? Um instrumento que ele vem para ajudar a tirar a criança que está tendo dificuldade nessa contração e auxiliar essa mãe. E isso foi por um tempo um mistério, onde as próprias parteiras, elas eram os cirurgiões, eles tampavam com vendas os olhos dela para que elas não vissem esse instrumento, né? Enfim, quanto de violência que existia com isso ou não, a gente sabe de vários casos. O uso do fórceps, ele é utilizado até hoje, quando necessário, então não estou aqui para falar mal desse instrumento, até porque ele ajuda muitos bebês a virem ao mundo, mas foi por muitos lugares e por algumas pessoas, alguns profissionais, utilizada de forma violenta, de forma, enfim, com não todo o cuidado possível, por N razões aí que não compete a nós, tá? Com isso, tá? Com o desenho do fórceps, então, gente, em 1733 é que começa todo um marco da medicalização no parto, tá? Bom, esse processo todo acontecendo, as parteiras começam a ficar em segundo plano, como a Regi colocou ali, e aí o obstetra passa a ser o protagonista desse movimento, tá? O parto cesáreo, ele já vem de um pouco antes, né? Vem vindo aí com o tempo. Tem até um relato que fala que o que acontecia muitas vezes quando cortavam a barriga desta mulher é que ou sobrevivia a mãe ou sobrevivia o bebê. E aí nós temos um relato de 1500, onde um agricultor, ele era um castrador de porco. E ele vendo aquela mulher sofrer lá por 2, 3 dias de contrações e o bebê não nascia, ele foi lá, pegou todos os instrumentos que ele utilizava para fazer o parto lá dos porquinhos dele e foi ajudar esta mulher com uma cesariana, então. E este é um relato que tem escrito onde essa mulher, ela sobreviveu e o bebê
também, né? Então ele cortou a barriga dessa mulher com esse material que ele tinha na casa dele, no alto do desespero, para auxiliar essa esposa. E tanto a esposa quanto o bebê permaneceram vivos, né? Então foi um dos primeiros relatos de cesariana aí, onde eles ficavam vivos. E claro, né, gente, hoje nós temos muito mais tecnologia, muito mais coisa, enfim. Então tem toda uma história, e essa história hoje, ainda bem, está vindo com movimentos brilhantes de respeito à mulher. E quando a gente fala de questões de violência contra a mulher, gente, uma coisa que são violências que a gente está tão acostumado que a gente nem vê mais como violência. A gente nem vê mais como uma falta de respeito para com aquela mãe. E aí não importa o jeito, qual foi a forma com que esse bebê nasceu, mas essa mãe está sendo cuidada de forma positiva, não está sendo cuidada, como está sendo isso? Porque é um momento que é realmente um marco na vida de uma mulher, de um casal, de um bebê, né, de todos, e acaba sendo realmente muito importante. Quando a gente fala de violência dessa maternidade, dessa maternagem e desse parto inicial aí, às vezes a gente fala de pequenas situações, de pequenas coisas que podem acontecer em vários exemplos e que a gente infelizmente vivencia. Vou dizer uma coisa que é minha, que se a gente for pensar, ai, Deise, isso aí é uma bobeira, ai, também eles já estão tão acostumados a fazer isso, que nem deram conta. No meu parto, num dos meus partos, por exemplo, eu tava lá, foi cesariana, e eu escutava meu bebê chorando, e eu queria escutar o que tava acontecendo, queria saber o que tava acontecendo, e os médicos ali me costurando, né? Ai, porque eu fui naquele vinho, porque aquele vinho é bom, porque aquela vinícola sei lá o quê, blá, blá, blá. E eu lembro que aquilo me irritou tanto, eu falei assim, poxa vida, olha que saco de pancada que a gente é, né? Porque eu não posso sair daqui dessa cama, né? Não posso sair dessa maca, não posso fazer nada, eu tô anestesiada daqui pra baixo, eu não posso lá ver meu filho, eu não posso nem ter o direito de escutar o que está acontecendo na outra sala, porque eu tô aqui, e os médicos, enfim, é tão braçal, é tão corriqueiro para muitos, não estou falando de todos, pelo amor de Deus, eu tô falando de uma situação, mas que se eu for relatar aqui, alguns de vocês podem pensar assim, ai gente, que bobeira, né? Coitado dos médicos, fazem isso o tempo inteiro. Mas eu só ganhei um bebê, aquele bebê, naquele dia, naquele momento. Aquele bebê nasceu naquele momento. Então, quando a gente fala do respeito ao maternar, já começa por aí. E aí, esse mesmo movimento começa também depois. Onde, sei lá, você recebe visitas e a visita vai ficar super chateada porque você não serviu nenhuma comida. Sendo que você tá esgualepada sem dormir direito, ou onde você está, sei lá, cansada porque não tá conseguindo amamentar, porque o seu seio tá doendo, ou qualquer outra coisa, mas você tem que estar sempre sorrindo, querido, feliz, né, e servindo ao outro. Então, quantas mulheres se sentem violentadas nesse processo? Que isso, até algumas pessoas que ganharam bebê agora no Covid falam assim, ai, pelo menos agora eu não vou receber visita nesse momento, né? Então, e às vezes, gente, a criança, ela acaba sentindo as nossas angústias, as nossas emoções, e ela, ao sentir isso, é onde essa criança se agita, é onde essa criança chora, é onde essa criança, ela vivencia aquilo junto com a mulher, porque o bebê, ele inicialmente, e a gente fala aí até muito da questão do movimento todo, de um parto que permanece, né, de uma criança que continua ainda nessa esterogestação de 9 meses depois que ela nasce, onde ela ainda é uma extensão da mãe, e ela só deixa de ser, entre aspas, essa extensão da mãe a partir do momento que ela começa a se locomover, engatinhar, por exemplo, coisa parecida. Então, até então, o quanto essa criança ainda faz parte de mim, ela está aqui, nós somos um só. E se eu estou nervosa, ansiosa, angustiada, mais nervosa, ansiosa, angustiada essa criança vai estar. Só que ela não sabe falar isso, nem a gente sabe falar isso direito, ela vai chorar, ela vai manifestar com dor, ela vai manifestar com choro, ela vai acordar, né? Ela vai fazer de alguma maneira que ela possa nos incomodar, né? Nos incomodar não no sentido de incomodar, mas assim, de mostrar assim, mamãe, tamo junto, né? Estamos fazendo parte desse mesmo movimento, tá? As crianças, gente, elas são porta-voz, muitas vezes, daquilo que a gente gostaria de esquecer. E é aí onde eu quero falar uma coisa com vocês, que talvez é um pouco difícil de ouvir, talvez é mais fácil dizer que eu estou 100% errada, sair dessa live, fazer qualquer outra coisa, do que às vezes a gente olhar pra dentro. Ser mãe,
para ser mãe e para ser uma mãe que está na presença, não estou falando de ser boa ou de ser ruim, estou falando de uma mãe presente, até porque o bom, uma mãe boa, uma mãe ruim, eu acho que é um conceito bem cultural. Mas eu quero falar daqui de dentro, né? O que é que eu entendo de eu, mãe, estar na presença com meu filho? Eu vou precisar abandonar a menina que existe aqui dentro de mim. E quando eu falo de abandonar a menina, é olhar para esta menina. E olhar para esta menina, para esta mulher, antes da maternidade, é olhar para aquilo que realmente dói. A Laura Goodman, ela fala das sombras. Essa palavra é uma palavra que ela pode dar várias interpretações, inclusive interpretações de Jung, que também é um outro autor da psicologia, que fala muito das nossas sombras. Mas aqui, quando a Laura Goodman ela fala das sombras, ela quer dizer os problemas. Quais são os problemas que eu, mulher, não, que eu, menina, que eu, adolescente, que eu, mulher, fui tentando enfiar dentro da gaveta, sabe, assim, tipo, ai, não vamos pensar nisso não, que isso dói, ai, deixa quieto isso, ai, tá, doeu, mas tudo bem, deixa quieto, ai, doeu de novo, ai, não vamos pensar sobre isso não, e vai engolindo, a gente vai engolindo, vai passando, vai vivendo a vida doidado, né, e vai fazendo as coisas acontecerem, não vamos pensar nas nossas dores, não vamos pensar nas nossas sombras, ok, aí, a gente engravida. E é formado dentro da gente algo que é belíssimo, que é mágico, que é uma outra vida, então, que é sem explicação. Mas, junto com essa criança, nasce uma mãe que a sociedade esquece, né? Porque aí já começa uma outra coisa. Todo mundo, quando a mulher tá grávida, baba em cima da mulher. Ai, que linda, ai, presentinho. Ah, não. O presentinho não é pra mulher, mas quem recebe é eu, mulher. Quem recebe o carinho? Não faz aí que você tá grávida. Não sobe, deixa que eu faço pra você. Então, olha, nós somos paparicadas. Algumas gostam mais, algumas gostam menos. Isso tem a ver com a personalidade de cada uma, ok? Mas somos paparicadas. De repente, nasce a criança e ninguém mais olha pra mim, mãe. É tudo voltado na criança. Claro, ele também é um bebê indefeso, ele tá estreando no mundo e ele merece todos os aplausos possíveis, certo? Mas eu quero dizer aqui que se eu, menina, eu, mulher, já tenho alguma questão mal resolvida, aqui já começa um perrengue interno. Ninguém mais gosta de mim, ninguém mais tá olhando pra mim, né? Ou, nossa, você ainda tá assim? Nossa, você ainda tá desse jeito, né? Então a gente começa a ter todo um movimento diferente e difícil dentro da gente. Quando eu falo que ser mãe é preciso abandonar a menina, a mulher, e me tornar mulher, e me tornar dona de mim, eu preciso fazer algumas reflexões para que eu possa curar as feridas. Talvez a gente passou a vida inteira escondendo aquela casquinha. Aí algumas pessoas falam assim, mas Daisy, mexer nas feridas dói. É verdade, gente. A terapia ela é linda por isso, porque a gente mexe nas feridas. Ai, que horror, como assim? Né? Mas não dói? Dói. Só que quando a gente mexe nas feridas, uma coisa que todo mundo precisa ter muito claro, eu posso cutucar aquela ferida todos os dias. E cada vez que eu tiro a casquinha, ela vai doer um pouquinho. É verdade, ela vai doer um pouquinho. Mas nenhuma dor vai ser semelhante à dor, por exemplo, do dia que eu machuquei, o dia que eu fiz essa ferida. O que eu quero dizer com isso? Que se você tem algum trauma, e esse trauma aconteceu na sua vida, seja na infância, na fase adolescência ou na fase adulta, mexer nesse trauma vai doer. É mentira eu dizer que não vai doer, mas vai doer menos do que doeu lá no dia que isso aconteceu. E às vezes, mexer naquilo é necessário para que eu possa olhar para aquilo, entender aquilo, organizar aquilo, trazer para consciência algumas coisas. Ok, vida que segue, apesar de ter aquilo. Porque às vezes a gente passa a vida inteira falando assim, não foi nada. Não, nem tô chateada, nem aconteceu nada comigo. Tá sim, tá doendo, tá aí dentro, tá machucando, tá difícil. E aí vem um bebê e fala assim, vai ter que olhar pra isso. E aí é que a gente mexe na maternidade, porque é isso que muitos bebês fazem. Aquilo que a gente passou a vida inteira empurrando para debaixo do tapete, não, tá tudo certo, deixa que passa, não vai acontecer nada, enfim. Às vezes isso faz com que
eu não consigo olhar para esse processo diferente, certo? Eu tenho a dificuldade de olhar para isso. Eu tenho a dificuldade de olhar para esse movimento todo. Então, a gente fala dessas reflexões pessoais porque depois vem os filhos e eles vão tirando debaixo do tapete tudo aquilo. Gente, quem tem aqui mais de um filho, ou quem tem um filho, por exemplo, provavelmente você já se pegou irritada muitas vezes com o seu filho, que tá tendo um comportamento exatamente igual ao seu. Exatamente. Aquilo que você detesta em você. Bingo. Vem o seu filho e vem e esfrega na sua cara aquilo que você tentou a vida inteira enfiar debaixo do tapete. É por isso que é tão difícil a gente entrar nesse processo da maternidade. Eu acho que a Sandra tá perguntando aqui, a idade ajuda nisso? Ou seja, ficar grávida mais tarde? Sabe, assim, gente, eu acho que qual é a idade certa de ter filho? Eu acho que Deus é muito sábio, que ele dá a maternidade até uns 40 anos, porque depois a gente não tem pique pra ir atrás de uma criança, né? A gente não tem mais o mesmo pique e tudo mais. O grande problema somos nós, mulheres, que viemos de uma geração onde a gente precisa trabalhar, ser alguém na vida, e a gente escutou, né? Quem aqui da minha geração escutou isso provavelmente. Olha, minha filha, seja alguém na vida, trabalhe, estude, ganhe seu dinheiro, não dependa de marido, se der, case, se der, tenha filhos. Até aqui acontecer, nós estamos beirando os 40. Ai, tá acabando a bateria do meu celular. Ixi, não vai alcançar. Deixa eu tentar aqui, pessoal do Facebook, eu vou ter que fazer uma coisa. Tô com 2 celulares aqui. Vou ter que segurar na mão, peraí. Então, quando a gente fala desse processo todo... Gente, olha que cambalacho. Eu tava segurando com lixo. Era um outro celular. A gente vai se virando do jeito que dá, né? Enfim. Olha, já até perdi o que eu tava falando. Socorro. Fui cuidar do lixo. Ah, tá, dos 40. Não, peraí. Vamos lá, gente. Que horas é a hora certa de ter filho? Gente, a hora que você puder, a hora que você estiver pronto, a hora que der, enfim. Até porque a gente não pode ficar esperando. O corpo começa a não ter mais filhos. O corpo começa a boicotar, né? Eu já contei aqui em outras lives, mas eu tive que fazer tratamento para engravidar com 33 anos, porque o meu óvulo era considerado já um óvulo velho, que não chamava espermatozoide. Né? Isso do meu primeiro filho. Depois ele chamou bonitinho, que já veio logo em uma segunda filha, né? Mas então, vejam, a gente tem um ciclo. O que acontece com as mães mais velhas, diferente das mães mais novas, é que as mães mais velhas são mais preocupadas e neuróticas. A gente fica mais alucinada, tipo, meu Deus, olha o canto da mesa. Olha, a gente vê perigo muito mais. Que um jovem... Não vê, gente, isso é da vida, isso é do desenvolvimento humano. Uma pessoa jovem, ele faz muito mais coisas sem pensar nas consequências e nas possibilidades de dar errado, com muito mais intensidade do que uma pessoa mais madura, porque daí quanto mais madura a gente está, mais a gente tem noção de perigo. Isso é fato, né? Enfim, então, quando a gente fala, e claro, tá? Quem vai ser mais resolvida? A mulher que tem 30 anos, a mulher que tem 20 anos, a mulher que tem 40 anos? Gente, não tem uma regra. A que vai ser resolvida, vai ter menos sombras atazanando na cabeça, vai ser aquela mulher que sim faz parte de autorreflexão. Aquela que menos empurra traumas e sujeiras e dificuldades no tapete. Então, essa vai ser mais resolvida. E isso não tem a ver com idade, isso tem a ver com autorreflexão. Quanto mais eu passo deixando a vida me levar, esquece isso, engole esse choro, menos eu olho pro meu movimento. Quando eu falo das perdas, e eu quero que a gente olhe um pouco para isso, quem aqui me acompanha já sabe, eu sou também tanatóloga, eu trabalho com a terapia do luto, e o gestar, ele é um processo de luto. Eu tenho que entrar em contato com esse luto. E a gente entra em contato com esse luto mesmo, porque a gente perde algumas coisas. Sim, a partir do momento que nasce um bebê, perde-se o direito de ir e vir. Muda-se. E aí, o tempo do puerpério é o tempo em que eu me adapto a essas mudanças. Por isso que não é só 40 dias. Por isso, quando a gente fala de um puerpério só de 40 dias, não, gente, não. Nós estamos ainda tentando entender o que está acontecendo.
inclusive de forma hormonal, até porque os hormônios alteram horrores na gestação, né? Eu não sei aqui quem já foi mãe ou não, mas assim, vem um mal-estar, vem alguns questionamentos, vem a questão do próprio aleitamento, e tem até essa autora Laura Gurman, ela fala muito da questão do leite de uma forma até interessante, tá? O que eu vou falar aqui, eu não estou querendo nada de ser ativista, de nada, tá? Mas ela fala muito da questão da maternidade. Até falando em ser ativista, eu sou ativista de uma maternidade consciente. E o que é uma maternidade consciente? É o máximo sem culpa. A gente já carrega tanta culpa, né? Daisy, eu acredito muito que todas nós mulheres fazemos o máximo que a gente pode. Quando se fala assim, ai, os meus pais erraram por falta de amor. Não, eu diria que talvez os pais erraram por falta de consciência de algumas coisas, porque fizeram o melhor que podiam naquele momento. E nem sempre a gente tem consciência, nem sempre a gente tem a consciência do que é esse movimento todo que está acontecendo da minha maternidade, das minhas culpas. E por que eu digo que esses pais erraram? Porque eles não tinham consciência de algumas coisas, porque eles tinham as dores deles. Nós estamos falando de mulheres e homens que tiveram as culpas. Mais mulheres do que homens, sim. Por quê? Porque nós estamos falando de uma questão cultural. Ah, lembrando, e falando em questão cultural, tem uma outra coisa bem interessante que Foucault fala. O Foucault, não é só o Foucault também que fala, esses são estudos de Foucault, Badinter e Arias, que eles falam que eles questionam, e isso é bem assim, chega a dar um ruim na gente. E aqui daria mais um monte de live, meu Deus, eu tenho aula daqui a pouco, eu não posso ficar aqui eternamente, mas vamos lá. Quando eles falam dos estudos, eles questionam o instinto materno. E eu acho muito interessante esse questionamento. E eles começaram a estudar historicamente o papel da mãe com a criança, essa coisa do amar loucamente os filhos, etc, etc. E aí a conclusão que Foucault chega, né, e esses autores também chegam, onde eles colocam que a exaltação do amor pela cria é cultural, não é da nossa espécie. E aí é super estranho a gente pensar nisso, né? Como assim? Alguma mãe que não ama loucamente o seu filho? Sim, gente, isto é possível, isto é real. Se a gente for pensar, e não é nem tão lá de trás, não, nós estamos falando de agora. Quantas e quantas mulheres abandonam os filhos? Nós estamos cheios de crianças abandonadas. Se esse amor enlouquecedor fosse algo, né, da nossa natureza, do nosso instinto, nós não teríamos tantas crianças abandonadas. Ainda bem que nós temos uma questão cultural linda de um amor incondicional. E o que é o amor incondicional? E é tão difícil a gente ensinar isso para os filhos, que é aquele amor em que eu amo a todo momento. Mas amar a todo momento não significa que eu aprovo todo o comportamento que essa criança está fazendo. Amar a todo momento, que a nossa cultura nos ensinou a gente a desenvolver esse amor tão lindo e é tão, né, sem palavras, mas não significa que eu não me frustro com aquilo que o meu filho faz, independente da idade que ele tem, que eu não me preocupo, que eu não fico chateado, sim, nós temos tudo esse movimento, isso é natural, mas a gente tem um aspecto cultural disso, tanto que, gente, na história a gente tinha muitas mulheres que tinham os bebês, ganhavam os bebês, quem cuidavam dessas crianças eram as amas de leite, e elas cuidavam até aí 2, 3, 4 anos, enroladinhas, geralmente as crianças ficavam super enroladinhas, né? E essa coisa do enroladinho, inicialmente, é muito importante, porque a criança, ela se sente muito segura, ela está dentro do útero, onde se ela erguer a mãozinha, não tem mais espaço. De repente, ela está no mundo aberto. Então, ela se sente um pouco perdida, principalmente nesses 9 meses após o parto, que é essa estrogestação. Então, ela precisa deste cuidado, desse aconchego dessa criança. Mas depois ela vai, né? E hoje a gente sabe, tem estudos que mostram que essa criança já começa a se socializar muito mais, né? Eu também te amo, mames. Então, quando a gente fala desse amor incondicional, a gente precisa lembrar também que isso é construído. E aí a gente cobra desta mulher esse amor enlouquecedor já nos primeiros minutos e dias, onde algumas
estão com as sombras, estão com os problemas muito mais resolvidos e ok, eu super amo loucamente, e algumas não estão. Algumas vão estar remexendo naquele tapete cheio de coisas e aí vão entrar com conflitos internos enlouquecedores. Aí eu comecei a falar do leite, onde essa autora ela coloca que o leite, que muitas mulheres têm muitas dificuldades com a amamentação. E sim, nós sabemos, existe, e não são poucos os casos, mas existe muitos casos de questões físicas, né? Onde o próprio organismo é quem dificulta ou não possibilita essa questão da amamentação. Mas, muitas vezes, nós mulheres procuramos desculpas aceitáveis socialmente para essa dificuldade da amamentação, porque, né, então, segundo a autora, ela diz que são tantas questões emocionais e que às vezes eu tranco este leite porque eu não quero, eu quero segurar essa questão, sabe? Eu quero que ela fique ali embaixo do tapete, ou algumas mulheres, elas querem sim que todas aquelas questões, elas jorrem para o mundo. São questões questionáveis, são estudos específicos, a gente tem inúmeras teorias sobre a amamentação. A amamentação é sim algo de muita conexão, né? E essa conexão, então vamos lembrar, quando a gente olha para a mulher, a gente tá falando de uma mulher que talvez está tendo uma dificuldade de se conectar com o seu bebê. E, gente, a amamentação é isso, é essa conexão. E o que é essa conexão? É eu, mulher, eu, menina, eu, solteira ou não solteira, eu que vou e volto a hora que eu quero, eu que faço o que eu bem entender na hora que eu bem entender e que, de repente, uau, eu não consigo mais dar conta disso. Porque agora eu tenho alguém que está dependente de mim o tempo inteiro, certo? E aí, às vezes, é onde essa mulher entra numa crise, numa depressão pós-parto, lembrando que uma depressão pós-parto, ela já dá bastante sinais antes do parto acontecer, tá? Mas essas manifestações, elas começam a aparecer muitas vezes porque o que eu vou dar conta de agora estar presa? E por que outro dia eu tava lendo um autor, não me lembro agora o nome dele, senão eu falaria pra vocês, mas onde ele questionava assim, que está tendo um número muito grande de mulheres que estão tendo uma dificuldade, a dificuldade sempre existiu, né, desse processo do maternar, do novo, da dor, da amamentação, de várias questões, mas que muitas mulheres estão tendo essa dificuldade desse aceitar o novo. E, gente, é muito fácil a gente entender isso. Olhem para nossa geração. Nós fomos geradas para ser alguém na vida. Nós fomos geradas para trabalhar, ganhar o seu dinheiro, blá, 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 blá. Uau, como é que eu vou ser mãe? Aquela criança tá pedindo para mim agora. Aquela criança tá entendendo que eu preciso estar com ela 24 horas. Mas eu não posso estar com ela 24 horas porque eu tenho que estar lá no meu trabalho fazendo aquele relatório, blá, 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 mais 24 horas. Então, essa mulher, ela entra num conflito existencial. Quem eu sou agora? Eu sou aquela que eu batalhei para ser a vida inteira? Ou eu sou só a mãe? Eu consigo ser as duas coisas, mas aí se eu sou as duas coisas, vem a culpa, porque a sociedade me cobra que eu tenho que ser aquela mulher, como eu falei lá atrás, Mariana, de Maria, de singela, de mãe pura, que faz pelo outro, que é caridosa o tempo inteiro, que está disposta à maternidade, sem pecado nenhum. E aí eu não dou conta dessa cobrança. Ai, que difícil que fica, não é? E fica difícil mesmo, tá, gente? Porque essa cobrança, ela briga dentro da gente. E aí vem as culpas. E aí, de novo, eu sempre falo. Você ama seu filho? Do jeito que ele é e do jeito que você é? Que jeito eu sou? Eu sou alguém que faz coisas certas e que faz coisas erradas. Nós somos tão exigidas para ser 100% perfeita, e, gente, são tantos as frases que a gente escuta, né? Porque assim, nossa, você deixou a louça na pia? Meu Deus do céu, o que vão pensar dessa casa bagunçada? Ok, então eu tenho que ser uma pessoa exemplar na minha casa. Olha, cuida do marido, hein? Porque se não tem em casa, procura fora. Aí eu já penso, meu Deus do céu, né? Então, ok, vamos lá, como brincam, né? Fazer canguru perneta o tempo inteiro, que tem que rolar acontecer, porque senão, né? Vai procurar fora e aí a culpa vai ser minha, ok?
Mas você não fica o tempo inteiro com seus filhos? Você não senta pra brincar o tempo inteiro? Nossa, meu Deus, eu tenho que sentar o tempo inteiro e brincar com os meus filhos. Mas eu não sento, eu não tenho esse horário. Porque se eu tô brincando com eles, eu não tô lavando louça. Se eu tô com meu marido, eu não tô com meus filhos. Se eu tô com os meus filhos, eu não tô com o marido. Entende, gente? E aí, claro, eu esqueci. Você tem que ser boa no seu trabalho. E assim, você não pode ser qualquer uma no seu trabalho. Você tem que ser competente naquilo que você faz. E aí, a gente não consegue achar aqui. E aí começa uma incógnita e um cansaço. Aí a gente fica surtadinha, né? Como muitas mães que me procuram falam assim, Deise, eu tô chata. Eu tô surtada, de repente eu surtei. Meu Deus, eu gritei, mas nem era pro marido, era pra aquela minha cliente insuportável. Eu gritei porque tal coisa tava fora do lar, porque ninguém me ajudou a lavar a louça. Mas aí, né? E começa já muitas coisas. Eu tenho que lavar a louça, porque o outro não lava a louça direito. Mulheres, tá? Vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo. Diferente não é errado, ok? É necessário para que você fique menos surtada se você tiver uma rede de apoio e principalmente se você tiver um pai de uma criança na sua casa, ele está aí presente com você. Delegue funções. Um homem só vai saber a delícia de uma paternidade e os perrengues de uma paternidade o dia que ele estiver cuidando dos filhos. Ele só vai valorizar o que você faz e por que você tá surtada desse jeito quando ele entender que não é a coisa mais fácil do mundo. Agora, se eu acho que deixa que eu lave essa louça porque você não lava direito, vai besta, vai lavar a louça, só vai sobrar pra você. Porque quando você pedir ajuda deles, ele vai falar assim, ué, mas foi você que falou que eu não sei fazer. Então, você que faz. Deixa que eu troque essa fralda porque você não sabe trocar direito. Ok? Talvez ele troque diferente de você, mas diferente não necessariamente é errado. E se ele errar, ele só vai aprender a trocar a fralda certa se ele trocar. Senão, não. Os homens estão, sim, cada vez mais presentes na paternidade, e estão gostando, e estão achando o máximo serem pais de verdades. E eu fico pensando, que pena dos pais mais velhos que não puderam viver de verdade o que é uma paternidade. Porque eu particularmente não penso que paternidade é só trazer dinheiro para dentro de casa. É muito mais que isso. Essa conexão que cria-se, e que uma mulher começa na barriga, na amamentação, somos muitas vezes nós mulheres que precisamos passar para o marido ou para o companheiro, para quem for, para o pai da criança, que ele também pode ser alguém que vivencia esta relação. Só que nós mulheres é que temos que olhar para isso, porque tá cheio de gente falando assim, eu tô cansada, eu tô exausta, mas quando o outro vai fazer, eu fico metendo defeito no que o outro faz. Gente, errado. Não, é diferente. Eu sempre brinco com meu marido que quando ele vai lavar a louça, ele lava a louça super devagar. Ele lava o garfo de um jeito, depois ele vira, lava de outro jeito. Aí ele vai, abre a torneira, aí ele coloca na pia. É muito mais fácil eu falar assim, deixa que eu lavo. O que eu aprendi? Se aquilo vai me irritar, é problema meu. Porque não tá irritando ele, por que eu tô irritada? Então, se tá me irritando, eu saio de perto e vou fazer outra coisa. Então, enquanto ele lava, eu vou varrer, eu vou fazer outra coisa, eu vou cuidar das crianças, entende? E esse delegar faz com que o outro também entenda que é preciso olhar para casa, é preciso olhar para paternidade, é preciso olhar para os filhos, é preciso olhar para tudo que está acontecendo. Agora, se eu acho que só eu que tenho que fazer, eu vou estar surtada, eu vou estar enlouquecida. A probabilidade desse casamento entrar com problemas vai ser gigante. Porque, óbvio, gente, eu não sei vocês, mas eu não dou conta de ser Mulher Maravilha em tudo. A minha casa hoje tá uma bagunça. E tá tudo bem, porque se eu estou aqui com vocês, eu não consigo estar lá. Daqui a pouco eu vou dar aula. Então, eu também não vou estar lá. E depois que eu desligar isso aqui, eu vou estar lá. E hoje eu não quero olhar pra minha casa.
Amanhã pode ser que eu consiga me organizar e tenha mais tempo. Aí eu vou olhar junto. Então, só que para isso eu preciso conseguir dormir em paz e tirar algumas crenças. Sabem aquelas crenças que a gente aprende do tipo, nossa, minha filha, essa casa bagunçada não é uma boa esposa. Gente, isso era coisa da nossa avó, nossa mãe, né? Deixa para trás, isso é delas, não é meu, isso é delas, não é meu. Ressignifique, ressignifique, ressignifique. A gente precisa colocar prioridades. Quais são as prioridades da sua vida? Eu estou sem funcionário faz uns 3, 4 meses e assim, eu não estou achando ruim, eu tô gostando desse processo de ter que olhar pra minha casa com mais carinho, com mais atenção. Mas tem dias que não dá, né? Tem dias que não dá. E eu tenho duas escolhas, ou me torturar, ou entender que hoje não deu. Porque eu fui fazer outra coisa, porque eu não sou Mulher Maravilha e eu não dou conta de tudo. E entre escolher uma louça limpa, uma casa super no brinco, ou uma convivência com a minha família, um brincar na cama, uma conversa, sei lá o quê, eu com certeza vou procurar aquilo que é relacionamento. Então, cuidem, né, para não ficar pirando em coisas que são fúteis e que passam. A infância dos nossos filhos é uma única vez. Não vai ser fácil sempre. A maternidade, ela é linda, mas ela é difícil. Mas ela é uma viagem que é uma viagem fantástica, mas que é uma viagem que exige que a gente olhe para as nossas sombras, olhe para os nossos problemas, para que a gente desenterre eles e vá refletir. E é por isso que acaba sendo tão difícil, porque muitas coisas que estão lá guardadinhas no tapete vêm junto. E as crianças, elas vão sentindo tudo isso, né? Por que muitas vezes as crianças choram? Você tá angustiada, aquela criança não para de chorar, e você se sentindo péssima mãe, então não para de chorar. Aí, sei lá, vem a avó, a tia, alguém, você dá no colo e essa criança para de chorar. Porque aquela pessoa talvez não está baseada nessa cobrança, ela não está com essa angústia, ela não está sentindo tudo isso. E a criança sente que, opa, aqui tá seguro. Ah, mas então com a mãe não tá seguro? Não, não é isso. A criança, ela é tão continuação da mãe que ela sente inclusive essas angústias. Então também esse delegar, sim, tem uma rede de apoio, né? Tem aí uma avó que te ajude, tem aí alguém, uma babá ou alguma coisa, alguém que possa te ajudar, ou o próprio parceiro, enfim, que não está passando pelas mesmas neuras que você. Tudo bem ele ficar um pouco com a criança. Ai, mas a criança só dorme do jeito que eu faço ela dormir. Para com isso, gente. Para com isso. Dormir é fisiológico, tá? Ele vai dormir uma hora. Então, talvez você vai chacoalhar de um jeito, o outro vai chacoalhar de outro, mas vai acabar acontecendo. A gente vai dando muitos mimos, a gente vai dando muitas coisas, a maternidade, ela é linda, mas ela passa muito rápido. Ela passa muito rápido. Hoje, escutando o vídeo do Pianges, ele falava que quando ele se deparou no mercado, olhando para a prateleira de fralda, e a filha já estava no desfraude, e que ele só estava comprando as últimas fraldas, porque ela já não estava mais quase precisando, ele se deu conta daquilo que era uma fase que estava passando. E eu quero terminar essa live lembrando, eu vou passar os nomes, tá? Eu vou colocar foto depois no meu feed, tá? Ele falando da fralda, que é um período que passa. E esses dias eu achei um copinho aqui na minha casa, desses copinhos quando a criança tá saindo da mamadeira, indo pro leite, né, pro copinho, e sei lá, tava atrás no armário, eu achei, aquilo me deu uma saudade daquela coisa de ter que fazer mamadeira, agora é hora disso, vamos levar pra aquilo, aquela mala enorme de coisas pra levar pra passear, quando você vai passear, aquele auê de amarra uma cadeirinha aqui, enfia um aqui, né, eu tive 2 filhos com 1 ano e meio de diferença, então eu ia buscar um na escola enganchado aqui, a outra com a cadeirinha segurando, e passou. Que pena que passou. Porque passa. E é claro, como mãe a gente se emociona, né? Porque vai dando uma saudade. O meu pai, ele sempre fala que nós estamos na melhor fase. E eu acho que é isso mesmo. Quando a gente tem... A gente vai ter filhos, gente, a vida inteira. Enquanto eles estiverem vivos. Mas a gente vai ter filhos criança uma única vez. E eles crescem. Né? Eu falo que eu já sofro só de pensar que eles estão virando adolescentes, né? Porque aí eu atendo os adolescentes, eu sei os perrengues que é. E claro que mesmo sabendo o que é do outro é diferente de estar na minha casa, então eu imagino o quanto é e como é. Mas o que acontece na adolescência? Na adolescência, eles precisam se afastar de pai e mãe.
Aquilo que na infância eles entendiam como, ai, mamãe minha heroína, meu pai meu herói, a coisa de querer ser igual, fazer tudo igual, é tão lindo. E aí, de repente, né, eles viram adolescentes, não querem mais ficar junto. Não querem mais estar junto, não querem mais ficar perto, já querem estar longe. E esse é um ciclo. E por que eles fazem isso? É natural, eles fazem isso para que eles possam se descobrir. Eu vou me descobrir quem eu sou longe da minha mãe. É uma outra despedida. Depois, quando vão se tornando adulto, a gente volta, né? Os pais voltam. Mas aí não são mais heróis, né? Perfeitos. São aqueles pais em que eu os amo como eles são. Com as qualidades, com aquilo que eles puderam fazer, com aquilo que eles podem ser. Já com mais maturidade e de uma maneira diferente de se olhar. Então, que a gente possa, né, olhar para essa infância. Você sabe que eu tava conversando com meu marido, assim, eu tô numa angústia, uma incerteza, assim, eu queria muito poder viajar com os meus filhos, porque agora é a hora que eles super querem viajar com a gente. E aí vem essa pandemia chata do cão, né, que a gente fala, vamos. Ai, não vamos. Ai, que medo. Ai, vamos. Ai, vamos aproveitar. Não, não vamos. Aí, sabe, eu, sim, morro de medo, a gente fica super se cuidando, a gente tá evitando nos lugares, mas ao mesmo tempo eu olho e falo assim, vai passar. Na adolescência eles não vão mais querer viajar com a gente. Então, é o aproveitar. Quando? Agora. O agora. O agora. Então, o agora eu tenho um filho adolescente, eu vou olhar pra isso. Ou agora eu sou solteira, vamos olhar e aproveitar isso. Ou agora eu tenho um bebê que eu fico a noite inteira sem dormir e tô cansada. Gente, eu consigo me lembrar da dor aqui que a gente fica quando tem bebê recém-nascido, ou bebê que não dorme, né? Mas também passa. Hoje meus filhos dormem a noite inteira e é lindo, e às vezes eu fico sentada olhando pra eles, ai, né? E quem fala assim, vai acabar, né? Vai acabar, a gente, né? Aproveita bem a vida antes. Não, aproveita a vida agora. E acho que esse é o maior segredo de felicidade, né? E essa live é pra falar de perdas? Sim, ela traz perdas. A gente não tem mais o direito de ir e vir onde a gente quer. Eu brinquei com a coordenadora da escola essa semana, que as aulas começaram, e eu falei assim, olha, eu amo meus filhos, mas eu também amo ir no mercado sozinha, né? Porque é isso, a gente perdeu esse direito de ir ali, sozinha. De ir ali e fazer nada, ou fazer qualquer coisa, sem precisar, né? Carrega um aqui, carrega outro lá. Mas eu não trocaria por nada. Eu ainda gosto de ir acompanhada, né? E eu espero que eles fiquem junto querendo ir comigo nos lugares por muito tempo. Então, que a gente possa ter esse aproveitar o agora, esse aproveitar esse momento. Que sim, que cansa, que às vezes a gente precisa, ai, deixa eu ir ali. E, gente, cansou, eu sempre falo, vocês vão me ouvir falar sempre, corre pro banheiro, técnica do banheiro, tô estressada, nossa, vou explodir, que vontade de esmagar. Se der, larga lá, vai pro banheiro, passa uma água no rosto, respira e volta. Para que a gente possa lembrar que às vezes a gente perde a paciência porque os nossos filhos esfregam na nossa cara aquilo que é nosso, mal resolvido. E aí eles vêm exatamente com aquilo que você detesta em você, para dizer assim, nega, vai resolver os seus conflitos, porque eles estão aí, para de empurrar embaixo do tapete. Então, quando a autora fala da maternidade e as suas sombras, é isso, essas sombras todas aparecem. E a gente tem que olhar para elas e respeitá-las. E não deixar de amar. Eu acho que o amor, ele tá aí, a vida é isso. Eu não vim aqui só pra falar de perdas, vocês sabem, quem me acompanha, eu falo sim das dores, das perdas e elas são reais, mas a gente tem a vida e é importante a gente olhar pra ela, o agora. Por quanto tempo? O agora é só agora. E neste agora eu tô aqui e quero agradecer a presença de vocês que ficaram aqui. Eu vou deixar essa live tanto no Insta como no feed salva no Instagram. E se você achar que é interessante, encaminhe para as pessoas que você acha que possam ser bem interessante para elas. Logo, logo eu quero fazer uma live sobre a infância, os filhos e a personalidade do Enneagrama. Lembrando, para quem quiser, gente, vai ter o curso do Enneagrama, vai ser presencial, dia 10. Tem uma aula online, gratuita, para vocês entenderem melhor o que é esse tal do Enneagrama que eu falo tanto. E eu quero super te convidar para que você possa vir comigo e se interessar, fazer o curso completo, que é maravilhoso, tá? Maravilhoso, maravilhoso. É uma relação de autoconhecimento fora do normal. O Enneagrama, gente, ele literalmente é abrir o tapete, olhar para aquilo e dar uma arrumada naquilo.
certo? Então, se você quer se conhecer melhor e arrumar o que tem debaixo do seu tapete, você é super convidada a fazer parte desse processo de evolução. Aqui em Cascavel, nós teremos a primeira aula online, que vai ser online, que é dia 10 de março, então já anotem aí. E depois nós teremos de segunda a sexta, do dia 15 de março, até 20, eu acho, não lembro de cabeça. E aí depois na outra semana, de segunda a quinta, tá? São 40 horas de curso que é show de bola. Quanto mais resolvidas nós estamos, menos problemas nossos filhos terão, tá? Porque menos eles vão reproduzir. Porque quando a gente olha pra dentro da gente, a gente para de reproduzir aquilo que foi lá atrás, que era dos nossos pais e tal. Valdelice, tem o presencial, tá? Que é essa turma de Cascavel, mas tem também o que vai ser online pra quem é de fora. Então me chama depois que eu te passo a data. A Adriana não me passou a data do online ainda, mas eu passo pra vocês a data do online. A gente tem alguns instrutores que estão dando online, tá? Então eu espero super vocês. Vocês me mandaram um monte de assuntos relacionados a perdas que eu quero tentar ir respondendo, né? Mas como eu disse, eu não dou conta de fazer tudo, então eu vou fazendo conforme dá, tá? Pra estar respondendo vocês. Então, muita gratidão, que a gente possa aproveitar cada fase da nossa maternidade, da nossa vida, né? Sem esquecer de olhar para o nosso casamento, quem aí é casada, para as nossas relações afetivas. A gente tem que ter um pouquinho de cada um para a gente se sentir mais completa. Tudo que é em excesso, talvez esconde uma falta. Vamos pensar nisso? Muito obrigada a cada um de vocês. Compartilhem essa live, mande para outras mães, enfim. E vamos se libertar das culpas. Gente, a gente faz melhor. O que a gente pode fazer? Mas eu podia ter feito diferente. Ok, mas naquele momento você não tinha consciência. Então, parem de julgar os outros pais. Parem de julgar a si mesmo. Parem de julgar os seus pais, porque eles não tinham consciência, né? E olhem para dentro de vocês. A grande resposta, gente, de muitos dos problemas da nossa vida tá aqui dentro. Sigam a sua intuição muitas vezes. É importante, tá bom? Vou deixar salvo sim, Nath, tá bom? Gente, grandes beijos. E nos falamos. Agora eu tenho aula. Preciso correr que as minhas meninas estão me esperando. Beijo, beijo!